As coisas que eu falo hoje para os monitores do acesso, eu falo de um outro jeito. Tem mais sentido quando eu falo para eles, ó, procura ajudar um usuário, que pode ser alguém como eu que está lá. Porque eu fico pensando, esses caras fazem transformações também dia a dia e não percebem. Então você fica meio que num escuro ali, transformando a vida de um monte de gente sem perceber. E é legal você perceber. E o TED me fez olhar para isso. Em 2004, eu fui demitido, porque eu precisava continuar procurando emprego. Então primeiro eu usava o computador em biblioteca e tal, mas era um processo meio complicado. E um dia eu estava andando lá pelo meu bairro e aí eu vi um anúncio do Acesso a São Paulo. E aí eu comecei a usar lá para procurar emprego e para me manter ativo na internet. E em janeiro de 2006, a monitora me falou, ó, tem aí uma atividade, chama Rede de Projetos, e você pode propor um projeto para fazer aqui, nesse espaço. Você não tá afim? Você vem todo dia e tal. Esse projeto eu decidi fazer baseado numa coisa que eu sempre gostei, e que nesse período que eu fiquei parado, eu desenvolvi um gosto maior, que é a história da cidade de São Paulo. Deu super certo, a gente trabalha para o Acesso a São Paulo, o pessoal da Escola do Futuro, da USP, entrou em contato comigo. Falou, a gente trabalha para o Acesso a São Paulo e a gente achou muito interessante sua iniciativa, a gente queria publicar no portal, tudo bem? Eu falei, legal, publica, eles publicaram. Aí a monitora me falou, te ligaram da USP. Eles me disseram, a gente queria que você ajudasse a gente, viesse ajudar a gente aqui na Escola do Futuro. Desde então, eu tô lá no Acesso e isso acabou transformando a minha vida. A inclusão digital, ela tá numa nova fase. Antigamente, um telecentro, qualquer local de posto de inclusão digital, bastava ter alguém lá para colocar o usuário para usar o computador. Hoje não. O processo de inclusão digital é diferente, não basta só isso. A gente precisa ter lá um monitor treinado, capacitado, que vai mostrar para esse usuário que existem outras possibilidades. Então, esse momento desse monitor, essa pessoa que está lá, de dar sentido, como deram sentido para mim, de transformar esse espaço num local de convivência, num local de aprendizado e conhecimento. Eu faço licenciatura em História. O que acontece existem até tentativas nas disciplinas de pedagogia e tudo mais, de falar para o cara que vai dar aula, para ele não dar aula do jeito tradicional, como a gente conhece. E existe uma zona de conforto, é mais fácil dar aula assim. Do meu ponto de vista, o que precisa ter, como já tem um pouco mais, a sociedade precisa cobrar mais, precisa se envolver mais no processo de educação. E precisa dizer para a criança por que ela está indo para a escola. Não é só para ser alguém, porque alguém ela já é. Precisa ter um questionamento maior da sociedade e o professor se desacomodar, sair da zona de conforto dele e pensar fora da caixa. Falar assim, mudou, e agora? Esse é o maior problema. O professor não consegue, a maioria pelo menos, não consegue se comunicar com o aluno. E aí o computador vira as novas tecnologias, não só o computador, mas as novas tecnologias viram um monstro e fica tudo proibido. Não pode ter celular em sala de aula, não pode ter um computador, não pode ter acesso ao computador. Por que tem tanta escola que o laboratório de informática é trancado com cadeado? É muito significativa essa mensagem. Isso aqui é um computador, tá? Que o pessoal, no processo de meta-reciclagem, deu essa cara diferente para ele, que ajuda aí a desmistificar a máquina, as pessoas se apropriam melhor da tecnologia. A molecada não entra por uma necessidade educacional, ela entra por uma necessidade de se relacionar, né? Então teus amigos todos estão na rede social, teus amigos todos estão no Orkut. Você não tá. Então ele vai dar um jeito. Nem que ele tenha que vender limão na feira para descolar R$1 e ir na lan house se não tiver um telecentro. Se tiver um telecentro, ele vai se adequar às regras lá para poder usar, se desenvolver. Ele vai quebrar essa barreira, o que é bom do ponto de vista de desenvolvimento. É toda uma cadeia, uma lógica que a sociedade precisa cobrar para fazer com que seja importante, seja visível essa questão de que a inclusão digital precisa ser política pública, como é a educação, por exemplo. Educação é política pública. Então, se não for assim, e se a gente não tiver essa observância, se a gente não estimular as pessoas a essa discussão, vai ficar assim.
tudo bem eu não ter acesso à internet em casa, tudo bem eu não ter, aqui na minha cidade, não ter tantos locais para eu ter acesso à informação, é assim mesmo, essa divisão de classe é assim mesmo. Não, a internet, ela ajuda a igualar. Precisa-se de 2 pontos. Novas maneiras de mover coisas. Casas onde entre mais luz. Profissões que ainda não foram inventadas. Negócios que gerem mais do que lucros. Gente simples descobrindo sua importância. Um mundo melhor para nossos filhos e filhos melhores para o nosso mundo. Em 2010, nós podemos fazer tudo isso. Vamos fazer juntos? Grupo Santander Brasil. Valorizando ideias por uma vida melhor.